Olá, seja bem-vindo ao podcast Next Level, o podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Paul Barramontes, Head Global de Supply Chain e host desse podcast. Muito prazer, uma honra ter você aqui. Hoje, entrevistando um convidado muito especial para falar do segmento de energia. Mas antes, eu vou te pedir, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilha. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais executivos para inspirar a sua carreira. O tema de hoje fala sobre o segmento de energia, esse segmento que é fundamental para o Brasil, é um dos pilares do Brasil, e para isso eu trouxe um grande amigo, o Arthur Miliauskas. Ele é executivo do setor de energia e vai falar um pouquinho sobre a transformação energética, sobre esse tema que ele é muito bacana. Pega papel e caneta, anota que com certeza você vai ter muitos insights. Arthur, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você pelo convite, uma honra estar aqui. Bom dia a todos. Espero poder contribuir aí com a sua empresa, com a sua iniciativa. E vamos lá, vamos para cima aí, fazer acontecer. Maravilhoso. Cara, você tem uma longa jornada no segmento de energia. Eu queria trazer esse tema, que é um tema que tá muito em alta, né? As agendas das empresas com ESG, trazendo esse tema da energia, ele está muito quente. E eu queria saber de você quais são as principais transformações que esse setor de energia está enfrentando no Brasil e no mundo. O ISD é uma das principais transformações que teve de alguns anos para cá, né? A gente, na indústria, chegou à conclusão que não dava para ficar do jeito que estava. Os agentes se uniram e colocaram metas, né, de redução de emissão de CO2 para a atmosfera. Com isso, as empresas começaram a se mobilizar, só que na prática, cada país ou região tem um drive um pouco diferente e a gente não tem uma organização global que se movimente numa direção só, né? Então, o que acontece é que a Europa está se organizando um pouco mais, o Brasil está tentando ainda, mas está muito embrionário, e o mundo todo, né, está aí tentando diminuir as emissões de CO2 e bater essas metas globais, né? Só que tem alguns países, como China, Estados Unidos, que têm alguns desafios a mais aí para reduzir a emissão de CO2, inclusive questões políticas, né? E econômicas também. Enfim, o ISD com certeza é um dos fatores que mais influenciou essa dinâmica nos últimos anos, mas tiveram outros também, né? Por exemplo, um tempo atrás, alguns anos atrás, você tinha muito a geração de energia centralizada, né? De décadas para cá, na última década principalmente, aqui no Brasil, por exemplo, teve um crescimento gigantesco de geração distribuída, principalmente solar, né? Também teve uma penetração grande de renováveis, eólica, solar, entre outras aí tecnologias que o pessoal usa para gerar energia. Com isso mudou, né? O sistema deixou de ser totalmente centralizado e passou a fazer a geração também mais próxima do consumidor final, né? Isso é uma mudança relevante também. Aproximou, por exemplo, uma geração distribuída solar mais próxima do varejo, né? Deixou de ser só B2B, né? No próximo varejo é quase um B2C ali, a gente pode considerar, né? Então a dinâmica tem mudado muito e teve muita discussão em relação ao petróleo e gás com isso, né? Porque com o ISD, que a gente falou que foi um dos fatores, né, no início, que teve mais impacto, o petróleo e gás foi muito questionado, porque, né, tem um impacto ambiental muito grande. Aqui no Brasil, por exemplo, Fora do Amazonas é um exemplo de toda essa discussão que está tendo no momento. Mas depois de muitos anos, né, com essa discussão, entendendo como é que ia se posicionar essa questão da indústria de petróleo e gás, ficou muito claro, né, até inclusive recentemente com as guerras e, e outros, né, eventos globais aí que levaram a economia a dar uma chacoalhada, né, que o petróleo e o gás natural ainda vão persistir por muitos anos, quiçá algumas décadas, né? E com isso, o gás natural, que é um combustível fóssil menos poluente do que o petróleo ou derivados de petróleo, né? Diesel, óleo combustível, foi considerado, né, agora
acho que tem entendimento geral da indústria que o gás natural vai ser o combustível da transição energética, porque você tem uma redução de 25% a 30% de emissão de CO2 para a atmosfera comparado com petróleo, outros derivados de petróleo, e você reduz, né, essa emissão, e você, nessa transição, se prepara, né, a sociedade, as indústrias, o mercado como um todo, né, para o uso de outras energias renováveis, né? E isso, então, o primeiro passo é essa transição usando o gás natural. E aí, indo mais além, né, botando aí fazer um pouco aqui o comentário em relação à empresa que eu trabalho, que é o Grupo Urca Energia, que é a holding controladora da Gás Verde, que é a maior produtora de biometano da América Latina. O biometano é um gás que é praticamente quase zero de emissão de CO2 na atmosfera, 100% de redução praticamente. E ele é um produto premium, nobre, que a gente tem no mercado hoje. Por quê? Dentro do ISD, né, aí quando você começa a aprofundar, a mergulhar, você tem 3 escopos lá. O nosso, do biometano, que é um produto mais nobre, está no escopo mais premium, que é assim, né, a gente gera e produz o biometano através do aterro sanitário. O famoso lixão, né? O pessoal conhece mais popular como lixão. Ali a gente faz um investimento, né, para capturar o biogás, que é um produto gerado através do aterro sanitário, ali, com essa captura que a gente faz. Uma vez capturado o biogás, ele vem com muito poluente, contaminante, CO2, por exemplo, né? Então tem quase 50% ali de contaminante. E nisso a gente faz outro investimento mais além para purificar esse biogás e transformar esse biogás num produto nobre, que é o biometano, que é quase 0% de CO2, né? E esse produto nobre é equivalente ao gás natural. Ele tem o mesmo uso do gás natural para grandes indústrias ou para postos de GNV, por exemplo, que a gente comercializa no Rio de Janeiro também. E com isso você passa a ter o mesmo gás natural, que é o combustível chave para a transição energética. Você vai ter o biometano, que é um produto ainda melhor, né? Que o gás natural tem 25, 30% de redução, e o biometano quase 100%. Só que hoje o biometano está muito embrionário. A gente se consolidou como o maior produtor de biometano da América Latina, né? Então hoje tem uma capacidade de mais ou menos 200 mil metros cúbicos por dia de produção. Estamos escalando isso aí para 500, 600 nos próximos anos. Você vê a demanda de gás natural no Brasil, né? Estamos falando aí de dezenas de milhões de metros cúbicos por dia que tem, dependendo das termoelétricas, né? Então é um produto que, apesar do pessoal falar, pô, biometano, tem um pré-sal caipira, um potencial gigantesco, tem, realmente isso existe, mas até você desenvolver esse potencial todo que tem e tornar em prática, colocar em prática isso em planta produzindo, tem aí um abismo, talvez uma distância grande para transformar em realidade. Enquanto isso não acontece, o biometano vai sempre ser um produto escasso, né? E o gás natural é que vai fazer o grosso do volume da transição energética. Então, enfim, acho que tiveram esses dois movimentos aí recentes, né? Acho que ESG, né, com maior impacto na indústria de energia, e depois também a descentralização da geração de energia e do petróleo, gás e energia também, né? Que eu acho que essa é a parte mais importante, né? A descentralização. A gente está é um setor que é altamente regulado, né? Sim, Então, eu trabalhei numa empresa que eu era da área de energia, a gente sabe, por exemplo, a dificuldade para as eólicas, por exemplo, no Brasil, de concessões e perfeito. tudo mais. Então, a gente tem essa abertura para o mercado, vai fazer com que a gente tenha um potencial muito grande de crescer o ESG nas empresas, Uhum. né? E poder criar novos formas, né, das empresas utilizarem esses recursos dentro da sua estrutura. E como é que você está vendo como as empresas estão se preparando para o uso desses recursos, uma vez que o mercado está começando a se abrir para Em relação a ESG, em se diz. relação a ESG, isso? Em relação ao ESG, a gente vê muito grandes indústrias, em geral são indústrias internacionais, né? No Brasil está um pouco embrionário ainda, a gente não vê. Porque assim, o ESG tem um custo, né? Tem um custo adicional.
o biometano, por exemplo, tem um prêmio em relação ao gás natural, né? Então, na verdade, é um investimento, né? Você está investindo ali para ter um produto mais nobre e fazer a transição, atingir a meta de uma forma mais rápida. Como a Europa está muito mais na frente do que a América Latina, por exemplo, a gente vê grandes indústrias aí europeias, né, daí da região ali, investindo nessa frente. Mas aqui no Brasil e talvez em outros países, ou na América Latina, por exemplo, ainda está embrionário, né? Não tem tanto esse movimento, mas é uma tendência que isso aumente. Por quê? No Brasil, por exemplo, saiu a Lei do Combustível do Futuro no final do ano passado. Com essa lei, ela coloca uma obrigação na regulação, que você falou, né, comentou, de ter pelo menos 1% a partir do ano que vem de biometano na sua matriz energética e escalando isso para 10% nos próximos anos, né? Então, o que era uma vontade de alguns dessas grandes indústrias passou a ser uma obrigação para a cadeia, né? Então, tanto os produtores de gás natural quanto importadores de gás natural vão ter que ter isso no seu portfólio, né? E aí você cria uma obrigação. Hoje, esse ano, por exemplo, você já sente que as empresas estão preocupadas e correndo atrás de uma solução para atingir essa obrigação colocada pela Lei do Combustível Futuro, né? E a gente acredita aí que nos próximos anos isso vai dar uma acelerada no Brasil especificamente por causa dessa lei. Agora, outros países ainda estão batendo cabeça. É tudo muito embrionário do biometano. A gente tem muita gente no próprio Brasil que tentou ter iniciativas nessa linha, e aí não é aterro sanitário, né, mas em agricultura, principalmente, e não tiveram a rentabilidade esperada do acionista, ou não tiveram um sucesso no projeto que gostariam, e acabou não indo adiante com a empreitada, com o desenvolvimento de novos negócios, novos projetos. Então tem muita gente aprendendo, tem uma curva de aprendizado grande ainda. A gente no grupo Urca aqui se especializou, né, nessa primeira onda com aterro sanitário. A gente acredita que é um produto que tem uma rentabilidade boa, um investimento é, significativo, mas ponderado com essa rentabilidade, e é uma forma de se consolidar mais rápido no biometano, né? A parte de agricultura, acho que talvez uma segunda onda aí, o pessoal ainda está batendo um pouco de cabeça em questão de rentabilidade, sazonalidade de alguns produtos. Isso impacta no preço, o preço já talvez não tenha esse mesmo prêmio que tem o do aterro sanitário. Então ainda tem muita água para rolar, muita coisa acontecer nessa frente de ISD, biometano, gás natural e a transição energética com esses produtos especificamente. Você falou de grandes empresas que estão investindo, que é na agenda, né? Saiu até uma matéria recentemente aí da Você RH falando da diversidade, e tem muitas matérias falando que o ESG ele tá dando tá puxando o freio de mão. Sim. Isso em teoria e nas notícias, sim, mas eu conversando com as empresas, eu vejo que em nenhum momento isso vai sair da agenda ou vão puxar o freio de mão. Mas eu não sou uma empresa grande, eu sou uma empresa média e que quero começar a fazer essa transição. Como é que eu consigo me preparar, o que eu preciso fazer, ou que tipo de informação, conhecimento eu preciso para começar a trazer esse tipo de iniciativa para dentro da minha empresa? Para empresas pequenas e médias, a gente tem, ano passado, né, a regulação também evoluiu e criou-se um mercado livre de energia varejista, que eles chamam, né? Então, isso está dando oportunidade para empresas menores migrarem da distribuidora, né, do mercado cativo, para o mercado livre, e com isso ter uma redução do seu, né, custo de energia, de consumo de energia na sua fábrica, na sua indústria, tanto para pequenas e médias empresas. A questão do ISD, aí está por trás disso, né? Aí o que tem que ser feito é você procurar nessas empresas que vai fazer a migração para você para o Mercado Livre, se dentro do portfólio dela tem como driver esse ESG, né? Porque aí o cara vai ver, não, você só, né, vende energia para o Mercado Livre, ou você tem o ESG como drive por trás e, consequentemente, né, bater as metas de redução de CO2 na atmosfera. E, ou seja, a gente falou do biometano, mas tem outras formas também. A gente falou dos renováveis, né, do solar,
eólica, né? Tem, hoje em dia, muita coisa que pode ser feita, nessa toada aí, nessa iniciativa de ESG. E acho que, além de migrar para o Mercado Livre, a pessoa tem que conversar, procurar investigar e se aprofundar nas empresas que estão negociando. Eu posso te falar do grupo aqui que eu trabalho, o Grupo Urca com a Gás Verde, o ESG é o nosso core business, né? É o carro-chefe nosso, é o produto biometano, que hoje é um dos produtos mais nobres, como eu expliquei, em relação a iniciativas ESG, né? Então, deixa aí meu desafio e também a porta aberta aqui para falar comigo e com o nosso grupo. Se quiser entender mais sobre essa migração para o mercado livre de energia no mercado varejista ou também de ESG, eu fico à disposição aí para ajudar a sua indústria, a sua empresa a fazer primeiro entendimento, um estudo inicial do que pode ser feito e depois a migração em si para um mercado livre e, se possível, mais saudável em termos de ESG. As informações vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Tanto para como falar com o Arthur e também da empresa. Então, todos os links vão estar disponíveis aqui. E Arthur, como é que você tem visto o impacto da tecnologia nessa transição, né? O mundo ele está mudando drasticamente no que tange a tecnologia. Antigamente levava-se 18 meses para uma tecnologia mudar, Sim, hoje o sim. tempo ele é muito menor. Cada atualização, por exemplo, do chat GPT, você vê que assim é um salto muito grande, né? E a gente tem visto que as empresas elas estão na corrida para se digitalizar e se transformar digitalmente muito mais do que teve pós-pandemia. Como é que isso está impactando o segmento da energia? A gente tem uma discussão muito em evidência hoje em dia em relação aos data centers, né? Essa questão que você falou da inteligência artificial leva a um consumo maior de data centers de dados e de, né, hardware, e com isso consome mais energia. Tem essa discussão muito na Europa, nos Estados Unidos. A gente acredita que realmente, né, você vê, você é além de executivo, aí, entende bastante de inteligência artificial. Volta e meia a gente está trocando figurinha em relação a isso. E isso é uma realidade, a tendência é crescer e o consumo de energia aumentar, né? Então, acho que isso é até positivo no sentido que a demanda vai estar crescendo junto também, né? E a gente vai estar com a demanda aquecida nesse sentido. Mas tem toda uma discussão de segurança energética para atingir esse crescimento da demanda. Você, né, por exemplo, essas renováveis que a gente falou, tanto a solar quanto a eólica, tem uma questão que no Brasil é muito latente, porque a gente tem uma penetração muito grande de renováveis, solar e eólica, e aí gerou um problema adicional para a nossa matriz energética, que já é uma matriz limpa. Por exemplo, solar e eólica é intermitente, né? Você não tem como garantir que vai ventar sempre, ou que o sol vai bater sempre da mesma forma. Então tem a questão da intermitência e você tem que, por exemplo, usar o gás natural para fazer o backup dessa geração de energia, né? Então isso, no Brasil, é organizado um sistema centralizado pela ONS, que faz essa operação do sistema interligado como um todo. E até, né, tem, por exemplo, esse leilão de capacidade de energia que estão falando aí desse ano, que é também um pouco disso, né, para fazer o backup dessa penetração de renovável que teve na última década, né. A gente tem também a questão, né, que aí é mais antiga desde sempre, da hidrelétrica, né? A hidrelétrica, né, tem um período seco, período molhado, quando chove gera muito energia através de hidrelétrica, quando está seca é ao contrário, e também você tem que fazer o backup do sistema junto ao ONS com gás natural. Então aqui são particularidades do Brasil, né, que a gente costuma brincar aqui que o Brasil é uma jabuticaba, né, que aquela fruta só tem aqui no nosso país, né? Mas realmente tem várias particularidades. Você vê, no Brasil já tem toda essa complexidade, lá fora tem outras, né? Eu, né, já fui muito para o Chile, minha esposa é de lá, sei que tem Minha familiares de família lá lá de lá também. também. Gosto muito do país de lá, é um país que eu tenho muito carinho. Lá, por exemplo, a grande parte da matriz, acho que 40% é carvão. Eles não têm muita hidrelétrica lá. Também tiveram a mesma penetração de renováveis, né, de solar, eólica, mais solar até, mas não tem tanta complexidade porque não tem essa questão hídrica lá que nem a gente tem aqui, sabe?
Então, eles têm um terminal de gás, eles também não produzem gás. Então, grande parte lá é gás importado através de GNL, que é o gás natural liquefeito, e ali é como se fosse um seguro, né? Você tem um terminal lá, quase não aciona, porque é um gás natural liquefeito, é mais caro entre todos, e você aciona, se faltar realmente energia, você aciona e bota lá o GNL para fazer o backup da rede do Chile, por exemplo. Eles têm também o gás da Argentina, que é esse vaca muerta que o pessoal fala todo da Argentina não convencional. Você está todo interligado ali com a Chile e a Argentina, só que tem uma questão, hoje em dia funciona bem, mas já teve no passado que eles chamaram lá de guerra do gás, que por questões geopolíticas, da noite para o dia, resolveram fechar a válvula e cortar o suprimento de gás da Argentina para o Chile, e o Chile teve problema. Por isso até que se criou esse terminal de GNL, que é como se fosse um seguro, né? Então, assim, cada país, cada caso é um caso, né? Cada um tem sua particularidade, mas eu acredito que essa questão do IA, assim como o biometano, ainda é muito embrionária. A gente teve um crescimento gigante com o chat GPT nesses últimos 2 anos, mas, assim, é impressionante quando você olha chat GPT, aí não vou ensinar o padre a rezar a missa, que você sabe muito mais do que eu isso, mas chat GPT é só uma ferramenta, É né? Você uma, tem né? 500 outras ferramentas de IA, e cada dia parece ter uma novidade. Você mesmo, volta e meia me passa. Cara, toda hora. Toda hora. Então, eu, inclusive, acabou virando um hobby isso para mim. Gosto muito, mas, assim, o IA e ChatGPT é aquela grande filosofia. Você fala, pô, só sei que nada sei, né? Porque, assim, realmente, claramente, em relação ao IA, mesmo que você saiba usar bem o ChatGPT, claramente você sabe muito pouco do que está evoluindo, está crescendo por aí. A não ser que você se dedique ou trabalhe e viva disso aí, né? Mas a gente que é executivo e, né, trabalha com energia ou outras coisas, é uma formiguinha em relação a isso, né? Então tem muita coisa para acontecer nessa frente de data center e consumo de energia em relação a isso. Já está acontecendo, mas tem muita água para rolar também. Com certeza. E como é que você vê o futuro da energia nesse momento de transição? A gente está no momento de transição, não é uma transição simples de se fazer por conta das complexidades de cada país, mas como é que você vê o futuro daqui a. Se é possível a gente O imaginar daqui a futuro, 20, 30 anos, né? eu vejo, acho que já é um pouco do que a gente já falou, mas aqui em resumo, né, essas questões chaves, tanto do ISD quanto da descentralização, uma tendência a crescer, né? Você vai ter cada vez mais presente a questão do ESG, que não tem para onde fugir. Você vê a enchente que teve agora, completou um ano, né? No sul, o desastre que teve é um exemplo disso. Claro que se ninguém fizer nada, a tendência é só piorar Só isso aí, piorar. né? E não só no Brasil, como no mundo inteiro. Aqui no Brasil, acho que a gente até tem sorte. A gente falou do Chile aí, terremoto para cá, tsunami para lá, né? Estados Unidos, Califórnia, terremoto, Ásia, Japão, mesma coisa. Então, assim, é latente que se ninguém fizer ou ir atrás das questões de SD para bater as metas colocadas globalmente, só vai piorar esse tipo de efeito climático, né? Então as empresas estão se mobilizando. É óbvio que ninguém faz da noite para o dia isso, né? Tarda aí anos, talvez décadas, né? Mas essa tendência de SD é uma crescente. E não de agora isso, assim. Então até na minha história, eu fiz faculdade de engenharia. Eu costumo brincar que quando eu fazia engenharia lá, eu comecei com engenharia civil, depois mudei para produção, depois fui trabalhar no mercado financeiro antes de entrar na área comercial. Nessas mudanças todas, quando eu estava na faculdade, pô, qual é a faculdade do futuro? Na época, isso aí nos anos 2000, né? O pessoal fala, não, ambiental, faz engenharia ambiental que é o futuro. E teve uns amigos meus que foram para essa direção, né? E você vê que demorou, né? Porque até fico hoje encontro com esses amigos, falo, pô, finalmente saiu, né? Até foi um pouco antes da pandemia, mas a pandemia ajudou muito a alavancar isso, né? Ali 2018, 2019 já tinha essa questão, mas você vê, durou aí 20 anos, né? Mas saiu. Então as coisas têm seu tempo para acontecer, Exato. né? Você não tem controle sobre tudo, cada país, cada agente, cada governo tem uns drives, né, que às vezes não se encaixam muito bem, mas vão acontecer. O ISD é uma tendência.
E a descentralização da energia é outra tendência aí, já é uma realidade, tá? Isso aí está acontecendo já há mais de uma década, cada um de um jeito, em diferentes países, como eu expliquei, Brasil, Chile ou Argentina. Por exemplo, a Argentina já é a matriz, tem quase 90% de gás natural, então é um outro bicho, sabe? Fica muito dependente, às vezes, no inverno, que é, né, a questão da califação, do frio. Enfim, então cada país realmente é um bicho diferente, mas cada país está se movimentando nessa direção e também complementar, né, como a gente é da indústria de petróleo, gás e energia, que o petróleo e o gás vão permanecer aí por bastante tempo, e o gás natural, inclusive, como combustível-chave para a transição energética, que hoje em dia até o pessoal está citando algumas variações, já não está se falando mais em transição energética, estão falando outras nomenclaturas por aí, para não considerar que é uma transição, e sim uma consolidação, né, um novo mundo de energia que está sendo criado, né? Não é só uma transição, né? Que é o que tem que ser. O que eu acredito muito é que não vai haver uma transição efetivamente. O petróleo ele nunca vai deixar de existir. Você sempre vai ter Perfeito. em algum momento, claro, num volume muito menor, porque o mundo se tornou totalmente dependente do petróleo. Então a gente está fazendo eu costumo dizer que é mais uma acomodação da energia certa no momento certo, na hora certa, do que você ter que usar uma única fonte. Perfeito. Mas você vai ter o petróleo funcionando. Hoje nós temos os carros elétricos, que já há muito tempo já existia carros Já tinha muito elétricos, tempo, já é. tinha muito tempo. A gente não sabe se o carro elétrico vai se consolidar, porque hoje a gente sabe que É não, um você tema não tem. polêmico, né? É tema Cada um tem uma polêmico, visão, né? cara. Pois é maravilhoso o carro É. elétrico, mas como é que você faz viagens de longa distância, onde você vai ter carregador Eu, como cara disponível? do gás aqui, eu vou sempre defender o gás natural. Pois Entendeu? é, então assim, Aliás, by the way, por trás da geração de energia elétrica está o gás natural. Exatamente. Então, assim, eu acho que a discussão ela é muito vasta e eu acho que vai haver uma acomodação da energia, que nem na empresa. Pessoa certa no lugar certo, a energia certa no lugar certo, com menor impacto para o ambiente, tentando fazer o mundo melhor. Eu acho que é isso. Eu acho que você não vai conseguir estancar um modelo, ou seja, não, ninguém mais vai usar petróleo. Não, eu Perfeito, não acredito perfeito. nisso. Ninguém É. mais vai usar, o sol eólica vai permanecer. Eu não acredito nisso. Eu acredito Nem que é possível, né? Por causa dessas questões de intermitência, né? Então, Exatamente. Então, assim, vai que um dia, né, alguém consegue estocar vento, vai que a gente não sabe. sempre tem umas pessoas, A né? ideia foi lançada, mas ok. Mas eu acredito que vai ser isso. Eu acho que vai ter a sua demanda necessária para uma determinada aplicação, e aí o mercado ele vai se acomodando, reduzindo a emissão de CO2, fazendo o mundo melhor, as empresas preocupadas, mas é o que eu acredito. Eu não acredito que vai É, ser simplesmente estancar um modelo que ele não vai existir mais, entendeu? bacana do nosso país, né? Que eu acredito que tem muita gente boa empreendedora aqui, né? A gente tem esse espírito empreendedor, né? E espero que na energia também, né? Então temos aí algumas iniciativas que nem do Ike recente aí que anunciou. Mas enfim, a própria Petrobras é um caso de sucesso com pré-sal e com várias iniciativas de tecnologia, inclusive de captura de CO2. Então, eu acredito que realmente esse nosso espírito empreendedor no Brasil nos ajude nessa transição, nesse novo mundo de energia, de energéticos aí que teremos. Vai acontecer. Arthur, muito obrigado pela sua presença, Obrigado a principalmente você. por você ter vindo de longe, cara, veio do Rio aqui para bater o papo, Vamos... aproveitou uma visita, né? Não veio É aqui só para isso, isso, mas aproveitou exatamente. uma visita para poder, para a gente poder bater esse papo. Tá convidado para voltar e trazer mais detalhes aí do que a sua empresa e o que você tem feito aí no mercado de energia. Obrigado. Mas obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Deixo aí o desafio e me coloco à disposição para você que quer entender mais de SD ou de migração para o mercado livre, tanto de energia elétrica quanto de gás natural. E espero voltar mais vezes aqui para a gente ter esse bate-papo aí no futuro, com novas atualizações, inclusive de inteligência artificial que você gosta. Sensacional. Já está convidado, vai voltar mais vezes. E obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda a crescer e trazer cada vez mais conteúdos ricos para sua carreira. Todos os dados do Arthur, da empresa que ele trabalha, de iniciativas, vai estar aqui na descrição do vídeo. E até o próximo podcast Next Level.